Fala galera, sou o Douglas Neves e para você que não me conhece, eu sou produtor do Estúdio Fusão e fui considerado o professor mais novo a lecionar produção musical na maior escola de música da América Latina. E eu acredito que não é necessário anos de experiência para você se tornar um produtor de verdade e viver apenas da sua produção musical. E o tema de hoje é para você, novo produtor, que quer conseguir um trabalho dentro de um estúdio, que quer conseguir um trampo, que quer ajudar, que quer fazer parte de um time de estúdio. A primeira coisa que você tem que entender é que produção musical é relacionamento, não é só a parte de mixagem, não é só a parte de masterização, eu já usei essa palavra em outros vídeos, e relacionamento é uma coisa muito importante, porque você constrói relacionamentos com seus clientes o tempo inteiro, você reconstrói relações de trabalho o tempo inteiro, e você convive realmente com muitas pessoas. Então, produção musical é relacionamento, e isso é muito importante de você entender. Quando você vai fazer parte de um estúdio, você vai fazer parte de um time, parte de uma família, até dependendo a sua relação com o estúdio, o tempo que você vai passar dentro dele, o quanto que você vai fazer naquele estúdio. Então, você tem que saber um pouco o seu lugar. E para isso você também tem que saber o que é preciso para você conseguir trabalhar dentro de um estúdio. Então, quais são as coisas básicas? Eu vou falar um pouquinho de coisas mais técnicas que vocês gostam também, desse mundo de mixagem e tudo mais, mas só para falar para vocês aonde você se encaixa aí como novo produtor, como estagiário, né? Se vocês quiserem usar essa palavra também. E com isso, eu vou começar de todos os processos e falar um por um para você, aonde um novo produtor pode somar num time de estúdio, o que eu fiz na minha carreira, o que eu acredito que eu posso ensinar para vocês e vocês vão aplicar na de vocês e pode dar muito certo também, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender são quais os trabalhos que tem dentro de um estúdio. Quais os processos de uma produção de um disco, de um single, de um EP. Você precisa entender qual é o trabalho que o produtor, o dono daquele estúdio tem e aonde você pode se encaixar ali. Afinal, ele já faz tudo sozinho. Mas eu disse antes em um outro vídeo meu, um vídeo sobre primeiros passos, que aonde existe um volume de produção grande, existe um produtor precisando de ajuda. Então, a gente pode começar e fazer parte de todos os processos. É importante você entender que você não pode em nenhum momento atravessar a opinião da pessoa que você está começando a trabalhar para ela agora ou ajudando ela. Você está ali para ajudar, para somar e não para criar divergências ou qualquer coisa do tipo. E até mesmo se você tiver uma opinião diferente, essa é a hora de você simplesmente aprender a ouvir. Então, mesmo você querendo fazer outra coisa, você na sua cabeça fala, cara, é outra coisa que eu faria. Respeita a opinião do produtor para quem você está trabalhando nesse momento ou quem você está ajudando, você está ali para ajudar, tá bom? Então vamos lá. Pré-produção é o primeiro processo e muitas pessoas nem sabem o que é pré-produção. Inclusive eu acho que seria um bom tema para abordar aqui no canal, que não é muito falado, não é muito comum aqui no Brasil. Mas o que é uma pré-produção, rapidamente falando aqui, é o processo de lapidação das músicas, é onde você vai pegar aquela música e transformar um caminho ideal. Eu sempre digo que o produtor, ele é o tradutor da banda pro público e do público pra banda. Isso é importante você saber, porque o trabalho de uma pré-produção é simplesmente você construir a música da melhor maneira para que o público receba isso com um bom grado, tá? Sabendo disso, então, o que é pré-produção, como que um ajudante pode fazer parte de uma pré-produção, que de um disco que já está fechado ali com seu parceiro e tudo mais, que você vai trabalhar junto. Pré-produção é o processo de lapidação, ou seja, o que está sendo tendência agora no momento, o que está tocando, o que as pessoas estão de olho, o que as pessoas gostam e por que elas gostam. O que você pode aprender nesse processo é o seguinte: o gosto musical é uma coisa que difere muito de pessoa para pessoa, de idade também, de muitas outras coisas. Então provavelmente você que começou a trabalhar agora no estúdio, quer começar a trabalhar agora no estúdio ou vai começar, você tem um gosto musical um pouco diferente daquela pessoa que já trabalha, que está ali há um tempo. E isso é muito legal de saber, porque esse é o momento que você pode dar uma visão diferente sobre o mercado da música, sobre o que as pessoas estão escutando, sobre o que você escuta. Porque se aquilo chegou em você, também vai chegar em mais pessoas, tenha certeza disso. Então a pré-produção, no processo de lapidação, você como novo produtor pode dar suas opiniões de tipo assim, cara, eu acho que música tal tem muitos refrões e isso a galera gosta ou não gosta, ou tal música tem uma duração de tanto tempo, ou tal frase
comum, sabe? Coisas do tipo. E pra isso, você como novo produtor precisa ouvir muita música, muita. E quando eu digo muita música, é tipo, ouvir realmente de tudo, pegar umas playlists e ouvir lá, ficar uma semana ouvindo. Eu tenho uma coisa muito curiosa que eu gosto de passar isso pra vocês também, que é quando eu vou trabalhar com uma banda nova, eu sempre peço referências daquela banda. Eu pego todo mundo da banda e falo assim, o que vocês gostam? Cada um da banda vai falar do que gosta, tudo mais, sei o que. Eu monto uma playlist pra mim. E nessa playlist eu passo uma semana, duas, um mês escutando essa playlist pra eu me adaptar. E o porquê que aquela banda, aquelas pessoas gostam daquela música, o que aquela música tem que poderia agradar e somar nas músicas daquela banda também. Não tô falando de copiar nenhuma frase, não tô falando de nada, tô falando de duração, quantidade de refrão, de parte A, parte B, parte C, o que tem de diferente. Então isso é muito bom. E você, como um novo par de ouvidos pro estúdio, você também pode trazer essa reflexão e trazer esse mundo do cara, hoje em dia o que eu tô ouvindo tem um pouco mais para esse lado. E aí você pode somar suas ideias com um novo produtor, com um produtor que já trabalha dentro do estúdio. Passando no processo de pré-produção, vem a parte um pouco mais física, que é a parte de gravação. E aí, onde a maioria dos produtores acham que é só nisso que você precisa ajudar. Durante uma gravação você precisa ir lá e ajudar e não sei o que. Vou falar sobre como ajudar, mas é importante você saber que você, como novo produtor, começou a trabalhar agora no estúdio, você precisa fazer parte de todos os processos para você criar o seu valor e criar o seu relacionamento. Então já falei da pré-produção, agora vamos para a parte de gravação. Gravação não é só enrolar cabo, gravação não é só microfonar. Você precisa entender que o som principal vem da gravação, da forma que a gente vai captar aquele som. É importante duas coisas nesse momento. Uma, você aprender com o produtor do estúdio o que ele está fazendo detalhe por detalhe. Por que aquele microfone é daquele jeito X e não Y? Ah, quando eu estudei, eu aprendi que o microfone ficava em tal lugar no bumbo. Ah, mas o produtor faz assim, por quê? Pergunta, descobre, aprende nesse momento. No processo de gravação, você pode ajudar em toda a parte de cabeamento, o que realmente é difícil. E uma dica para você que vai começar a trabalhar em estúdio, sempre mapeie a medusa. O que é mapear a medusa? O que é medusa? Medusa é aquela caixa onde você coloca os cabos dos microfones XLR, tá? Se você vê aquela caixinha preta ou às vezes fica na parede, aquilo é uma medusa. E aí você pode mapear essa medusa. Por exemplo, eu trabalhei aqui muitos anos com o Thiago. Eu já sei a forma que o Thiago microfona a bateria. No começo eu mapeava. Ah, o canal 1 vai tal coisa, canal 2 vai tal coisa, 3 tal coisa, 4 tal coisa. Eu anotava isso e tinha isso como costume, como uma regra, para eu sempre ter uma organização melhor e trabalhar num padrão do estúdio. Então você, como um processo de gravação, como novo produtor, você precisa, além de ajudar a colocar os cabos, enrolar cabo, limpar o estúdio, afinar o instrumento, isso é muito importante. Todos esses processos, você também tem que entender o porquê aquele produtor trabalha daquele jeito e se aquele jeito te agrada ou não, mas aprenda aquele jeito antes de falar se te agrada ou não. É importante você saber fazer de tudo um pouco para saber o que você quer fazer de verdade, tá? Não adianta nada você falar assim, ah, eu não gosto do jeito que ele microfona, sendo que você nem sabe o porquê que ele microfona daquele jeito. Tudo bem, você pode até gostar mais do seu jeito de microfonar, mas entenda o jeito dele para você ter uma opinião sobre isso. Ah, eu gosto do meu jeito por causa de tal coisa. E tá tudo bem. Passando o processo de gravação, essa parte de cabear, passar som, afinar. Durante a passagem de som, se você tiver uma mesa para equalizar e comprimir, presta atenção no som que fica pronto ali durante a gravação. Presta atenção em todo o processamento, se ele está usando plugin, o que ele está usando de plugin, e o que vai poder te ajudar ali também e somar no seu conhecimento. O mais importante na fase de gravação é a parte da mão de obra, onde você vai trabalhar e agilizar o processo de cabear tudo e deixar tudo pronto, e também o processo de você aprender o porquê que aquilo tem um som específico. Passou a parte de gravação, agora você é um produtor que, cara, você está apto a isso, então você já está apto a começar a trabalhar no estúdio, afinal você sabe o processo de pré-produção, o processo de gravação. Agora vem a parte principal, que eu acredito que seja a principal e não é a mixagem, e sim a edição. A edição é uma coisa que para novos produtores é muito, extremamente importante saber. Quando você começa a trabalhar no estúdio, provavelmente o cara que está trabalhando lá, o produtor que trabalha lá, ele já está cansado de fazer certos passos a passos. Por exemplo, edição de bateria, afinação de voz, essas partes de edições requer muito tempo, concentração e às vezes
Para alguns é a parte legal, para outros é a parte chata. Eu considero uma parte chata, já vi gente que gosta, mas o importante é uma parte que ocupa muito tempo na vida de um produtor, quando ele fica na frente do computador ali editando e arrumando as coisas da gravação que precisa arrumar. Então você, como um novo produtor, como um cara que está começando a trabalhar no estúdio agora, provavelmente você vai ficar responsável por essa função. Então é muito importante que você saiba bem direitinho editar. Então, pra mim, esse é o passo principal, checkzinho assim, mano, uma estrelinha aqui pra você lembrar que edição é o passo principal para um novo produtor começar a trabalhar no estúdio. Afinal, o produtor que trabalha lá já, ele vai passar para você esse trabalho que demora mais, que ocupa mais tempo na vida dele, para ele poder colocar mais trampo para frente e fazer o estúdio rodar mais. Então, edição de bateria é uma das coisas mais importantes e mais difíceis de fazer. É muito bom que você saiba bem o que está fazendo, e afinação de voz também são coisas necessárias. Importante, Douglas, eu não edito bateria, tudo bem, não é uma regra ter que editar bateria, eu edito porque eu acredito que hoje a música, da forma que ela é feita, a gente precisa ter um padrão ali de qualidade. Esse padrão de qualidade nunca tem um tempo atrasado, nunca tem algo fora do metrônomo, nunca tem um flan onde não deveria. É um padrão de qualidade bem certinho, bem editado e bem feito, tá? Então eu acho um processo muito importante. Se você está procurando um emprego no estúdio, provavelmente esse seja o seu primeiro passo, e como é difícil de fazer e trabalhoso, vai ser até um teste para você saber se você quer esse mundo mesmo ou não. Passou o processo de edição, então editei bateria. Douglas, já sei fazer pré-produção porque eu ouço muita música, já sei dar minha opinião. Douglas, já sei gravar, já sei microfonar, sei cabear, sei o que é medusa, sei mapear uma medusa, sei fazer parte do processo de gravação. Já sei editar, parte mais importante, a parte chata ali, eu sei pegar a bateria e editar, colocar no tempo certinho. Agora vamos pra mixagem, cara, eu quero falar de mixagem. E novos produtores, eu gosto de falar da mix, porque novos produtores gostam muito de mixagem. Não só novos produtores, acho que todos os produtores, talvez seja a parte favorita da gente, é como os guitarristas com solos. Mas a mixagem é uma parte muito legal, e um novo produtor muitas vezes se sente um pouco desamparado nesse momento, quando trabalha com alguém. Porque mixagem é algo muito pessoal. Mixagem você faz do seu jeito, é a sua arte, esse é o momento de você, produtor, fazer a sua arte. Porque todo mundo sabe comprimir, todo mundo sabe equalizar, todo mundo sabe efeito. Vocês deveriam saber isso, e se vocês não sabem, estudem, mas todo mundo sabe fazer isso. Mas o jeito que a pessoa faz isso é o que define como vai ficar uma mixagem. Então, às vezes, eu equalizo de um jeito que outra pessoa nunca equalizaria. E isso que define a minha mixagem ser a minha mixagem. Então, é algo muito pessoal. Você, como novo produtor, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. É uma hora de você simplesmente aprender e dar sua opinião em relação, eu gosto ou eu não gosto. Você nunca pode seguir uma regra de falar, não, isso é assim, pronto, acabou. Isso não existe na produção musical. Você tem que ir, cara, isso aqui me agrada, isso não agrada, em cima do bom senso, até mesmo da sua referência, que você estudou lá na pré-produção. Então você precisa ter o bom senso de ir em cada parte e dar sua opinião devagar. Você não pode simplesmente sentar do lado de alguém que está mixando e falar, não, porque o bumbo se equaliza assim, não, porque tal coisa, não, porque o 800 Hz, eu não gosto. Eu não gosto de quem fala de frequência pra mim. Eu não gosto de quem fala pra mim assim, cara, tem que colocar um boost no 1200 Hz. Cara, eu não sei o que é um 1200 Hz. Eu até sei, mas eu não sei o que efeito aquilo vai ter no instrumento. Ouve. Nada, esquece a parte técnica agora, esquece o número, ouve, cara. Coloca uma frequência médio grave, médio agudo, médio. Aí você pode falar por esses termos, sim, mas a exatidão da frequência que você tem que trabalhar, cara, você tem que ser um gênio para você entender isso. Mas se você não é um gênio como eu, você pode simplesmente trabalhar sabendo o que é um grave, o que é um agudo, o que é um médio, e trabalhar nessas partes e dar sua opinião. Olha, eu acho que está muito grave, eu acho que está muito agudo, eu acho que isso não combina com a música, tal efeito e tudo mais. E poucas opiniões, deixa o produtor do estúdio trabalhar bem, acompanha ele, aprende com ele e vê se você quer. Como eu disse da outra vez também, você precisa aprender primeiro para saber se você gosta daquilo ou não. Passou a parte de mixagem, masterização, essa é uma parte até rápida de se falar. Muitas pessoas não falam disso na internet, mas masterização é uma coisa rápida de falar. Tem estúdios de masterizações, lógico, que são totalmente voltados para isso, perfeitos assim. Mas
que é importante você saber na masterização. Se o estúdio que você trabalha faz masterização, você precisa ficar atento a sempre frequências, se está embolando, se não está embolando, se está rachando. Isso é muito importante. Às vezes o produtor do estúdio tá cansado já, ouviu muito aquela música, a música já tá saturada pra ele, e na hora de masterizar, ele não repara se tá estourando ou não. Quando está estourando é quando dá aquele plequezinho que estoura no ouvido mesmo. Não tô falando de meter não, tô falando de estourar mesmo. Então às vezes o cara tá cansado e você tá mais descansado naquele dia, você consegue ouvir um pouco mais atento que ele, com uma perspectiva de fora. E aí tá na sua hora de dar opinião, falar, viu? Tal parte da música, eu acredito que esteja estourando um pouco. E ele vai analisar e dizer para você se ele acha o mesmo também, tá? Passando o processo de masterização, o seu processo, se você entendeu da pré-produção, a masterização, como um novo produtor, e como tudo isso pode compor a sua jornada dentro de um disco, dentro de um single, cara, se você tá pronto para passar por todos esses processos e, Douglas, sim, que legal, sei de tudo isso já, então você tá pronto para trabalhar no estúdio. Agora é só você seguir o primeiro passo de um produtor lá, entrar em contato com os estúdios, fazer da forma que eu falei para você tentar aí a sorte, tentar, começar. E eu acredito que essas são as principais coisas que um novo produtor precisa para conseguir um emprego no estúdio. Importante falar. Ah, Douglas, formação, isso pode até ser um outro tema depois. Ah, porque precisa de faculdade para ser produtor musical, precisa se formar. Eu acredito que a produção musical, um trabalho dentro do estúdio, em todos os meus anos, eu nunca pedi para alguém me mostrar o DRT dela. Eu nunca pedi para alguém, eu nunca conheci nenhum produtor que pediu também, sinceramente. Então não é que não precise de faculdade, nem nada do tipo. Outro tema para outra live, mas o importante é você entender que você está apto a passar por todas essas frases, todas essas partes de gravação, tudo isso que eu falei nesse vídeo, e não se você tem um diploma X ou Y. É se você está pronto para entrar no estúdio e cumprir a sua função lá dentro, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Estou muito feliz aqui com a trajetória do canal até agora. Obrigado, se você não segue ainda, segue aí, se inscreve no canal, curte, compartilha, mostra pros amigos, marca um novo produtor e me fala o que você achou do vídeo, beleza? Valeu!